Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença do João, do Rafael, da Cibele. Muito importante contar com a parceria aí de vocês para esse painel. E, bom, não vamos perder tempo, vamos ao que interessa, né? Começando esse painel, eu gostaria de perguntar primeiro para a Cibele, por que a Matisse Casa, com uma loja física em Araçatuba, decide vender para outros países? O que você, como empresária e empreendedora, vislumbra como oportunidade, Cibele? Boa tarde, meu nome é Cibele Ribeiro. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouco da história da Matisse. Nós abrimos a loja no dia 21 de junho de 94 e 10 dias depois nós tínhamos uma nova moeda no Brasil, o real. Só quem viveu aquela época sabe a crise hiperinflacionária que nós passamos. Finalmente, nós tínhamos uma moeda forte, então o momento era de esperança. Muitas empresas tinham quebrado, inclusive a da minha família, e eu queria fazer alguma coisa, precisava fazer alguma coisa, e entendiam tanto de arte e decoração, e eu abri a Matisse Casa, que era um misto de loja de decoração e galeria de arte. Em Araçatuba não tinha nada parecido. Então, assim, desde o primeiro dia, nós vendemos muito bem. Em pouco tempo, pessoas de outras cidades já frequentavam a loja. A propaganda naquela época era o boca a boca. O nome Matisse é porque, assim, o pintor Henri Matisse era um dos meus preferidos. E eu gostaria de dizer que são quase 3 décadas de muito trabalho. Eu não fiz nada sozinha, é um trabalho de equipe. E assim, aí depois em 2008 foi um ano muito importante para a gente. Primeiro nós conseguimos a habilitação para fazer importação, que é o radar. A partir desse momento eu comecei a frequentar as feiras do mundo inteiro, fui para a China, Guangzhou, Hong Kong, feiras da Alemanha, a Maison Objet em Paris, Nova York, e importar para Matisse Casa. Nós começamos a vender para todo o Brasil, desde 2008 que nós temos o site. Não é um site que dá para comparar com o da App Store, que nós fizemos acho que em 2013, 2014. E assim, quem compra na Matisse Casa sempre volta a comprar, porque é um produto de altíssima qualidade, a gente trabalha com marcas premium. O nosso, assim, os produtos chegam em tempo recorde, a gente manda sempre de avião, sempre de Gol. E assim, então os clientes, a gente já tem uma rede de clientes fidelizados. E nós começamos a vender, assim, hoje nós compramos mais ou menos de 15 países no mundo. A gente compra, assim, guardanapo bordado à mão no Vietnã, cerâmica da Andaluzia, cristais franceses, tapete da Turquia. Tudo isso a gente vende para os 4 cantos do país. Assim, eu fico feliz quando eu vejo uma cidade do Brasil que eu nunca ouvi falar o nome, comprando um produto que foi novidade, foi lançado na Feira de Paris. Então, assim, o Brasil tem gente que quer comprar. Agora, quanto ao cross-border, a gente sempre teve, pelo Instagram, Facebook, pessoas perguntando, né, manda mensagem em inglês, do you ship to United States, to Kuwait? Às vezes, assim, uma toalha que é italiana, a pessoa pergunta, você manda essa toalha para a Itália? Então, assim, é muita curadoria da Matisse Casa que faz a diferença. E a resposta sempre foi a mesma, não, infelizmente nós não exportamos. E agora a resposta é outra. Sim, nós mandamos para o mundo inteiro. Quanto aos desafios, eu acho que assim, a gente tem 2 cenários para Matisse Casa com cross-border. Se não der muito certo e a gente vender pouco, porque nós já começamos a vender, a gente já fez uma venda grande para a Suíça, fizemos para os Estados Unidos, isso sem lançar o site. Se a gente vender pouco, a gente vai continuar investindo no Brasil, que o mercado ainda é muito grande, tem muito a ser explorado. E se der certo, nós temos uma estrutura que vai dar conta da demanda.
Assim, eu gostaria de dizer mais uma coisa. Eu acho que assim, os empresários, de um modo geral, pensam muito nas vendas, muito no faturamento. E assim, eu sou sincera, eu penso muito mais na compra, no que eu vou comprar, na curadoria. Eu acho que esse é o diferencial da Matisse Casa. Assim, eu adoro trabalhar, adoro meu trabalho. Já tenho 30 anos, poderia estar quase parando, mas eu estou super animada a continuar trabalhando. E é isso, meu trabalho é garimpar nos 4 cantos do mundo e vender sonhos. Muito obrigado pela resposta, Cibele. Bom, dando continuidade aqui à nossa próxima pergunta, a gente vai fazer uma provocação agora, né? Por que, João, por que as pessoas que estão assistindo essa palestra, elas deveriam vender para fora do Brasil? Por que elas devem comercializar seus produtos fora do Brasil? Qual é a sua opinião? Considerando que, eventualmente, a Europa, Estados Unidos, como mercado-alvo, ou qualquer outro, né? Mas por que é importante vender fora do país? Bom, primeiro, Gustavo, super obrigado aí pelo convite, né? Uma honra aqui, acho que eu estou no 3º ano aí falando aqui com vocês, Apex, para o pessoal, incentivando. Para mim, como brasileiro, é um orgulho gigante ver um órgão como a Apex, né, do governo, incentivando o empresário a fazer exportação e cross-border. Então, obrigado aí a você, Paula, Camila, todo o time da Apex aí, né? Obrigado também pela confiança da Cibele como empresária em apostar na gente, na plataforma da App Store, né? E o Rafael, que sempre nos apoia também nesses projetos, né? Meu nome é João Teixeira, eu sou VP de vendas da App Store, né, que é a plataforma aqui de e-commerce que está suportando esses projetos de cross-border em conjunto aqui com a Apex, né? Eu acho que primeiro a gente tem que olhar a demanda, né? Existe demanda para vender para fora? Eu trouxe alguns números interessantes. No caso, o EBIT, o pessoal da Nielsen EBIT, eles fizeram uma pesquisa com um pouquinho mais de 3 mil pessoas no Brasil e uma das respostas foi 72% das pessoas aqui no Brasil compram de sites de fora. Quando eu falo sites de fora, nós estamos falando de Shein, AliExpress, Amazon.com e assim por diante. Então, existe muita gente já comprando de fora. E isso não é diferente lá fora. Lá fora também, muitos compram de fora dos seus países, né? Então, tem uma pesquisa anual da International Post Corporation. Eu trouxe aqui eles fazem uma pesquisa com 33 mil consumidores cross-border, que são consumidores habituados a comprar cross-border, para tentar identificar o perfil, né? E no ano passado, para vocês terem uma ideia, 36% das compras cross-border, a gente falou de roupa, calçado e acessório, que é uma coisa que o Brasil é muito bem visto lá fora. Roupa, moda, calçado, acessório, né? 19% compra o ticket médio de um cross-border, nós estamos falando de 100 euros, 520, 525 reais, 24 reais, nem sei quanto está o euro hoje. Ou seja, é um ticket médio fabuloso, né? Tá bem legal, cobre muito bem a maioria dos produtos que a gente vende aqui no Brasil do nosso ticket médio, né? 33% já comprou, pelo menos compra uma vez por semana, né? E se eu for falar uma vez por mês, é 83%. Então, assim, o mundo lá fora, eu trouxe uma estatística de Brasil, mas lá fora é a mesma coisa. Tem uma demanda gigante de compra de produtos lá fora, porque é muito um pouco na linha também da Cibele, né? As pessoas hoje buscam exclusividade, buscam coisas novas, coisas diferentes que não tem nas suas localidades, né? Então, assim, conclusão, tem demanda. Aí eu trouxe a próxima resposta a essa pergunta, Gustavo, se tem mercado, né? Então, assim, eu acho que a gente fica muito aqui olhando para o mercado brasileiro, fazendo um site em português em real, onde eu automaticamente me limito a 5 milhões de quilômetros quadrados, que é a dimensão territorial do Brasil, quando eu tenho um planeta inteiro para explorar, né? Então, assim, por que a gente não põe um site para explorar o planeta e eu quero me restringir a Brasil, entendeu? Então, assim, ó, de acordo com a Insider Intelligence, a projeção de vendas online só nos Estados Unidos é 1,163 bi, ou seja, 1,200, né? 1 bilhão e 200 milhões de dólares, né? Só Alemanha, UK e França projeta para esse ano 373 bilhões de dólares. O ano passado no Brasil, de acordo com a Nielsen, EBIT, a gente teve 55 bilhões de dólares online no Brasil. Então, assim, se tem mercado lá fora, nossa, o mercado é muito maior, né?
40 vezes maior nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, por que eu tenho que olhar um mercado limitado às fronteiras do país, se eu tenho o planeta e se eu tenho um mercado muito maior lá fora, né? Por que eu tenho que, assim, hoje, de todos vocês gestores de e-commerce que estão aqui, que acham que tem 100% do mercado para endereçar, você não tem 100%, você tem apenas 80% do que você vende é o seu potencial de venda, porque 21%, 20%, 22% já é do player de fora, da Shein, AliExpress e assim por diante, entendeu? A Amazon. Então, assim, eles estão vindo aqui. Você também pode ir lá, né? Ninguém te impede de ir para lá, né? E eu achei legal trazer o case da Cibele também, porque assim, gente, eu não posso, não quero, não dá, é impossível, é complicado, é complexo. Cara, de Araçatuba para o mundo, entendeu? Nada difícil e complicado, mais do que Brasil, entendeu? Eu te garanto que aqui é mais difícil as coisas, né? Então, assim, e quais são as vantagens, né, de eu fazer cross-border, que é um pouco a pergunta aqui, além de demanda e mercado? Primeiro, naturalmente o produto lá fora é alavancado. Se uma Havaiana aqui é R$100, lá fora é $100. Então, o meu preço do meu produto já é alavancado lá fora. Aí eu tenho a vantagem do câmbio, né, que 5 vezes eu vou ganhar 5 vezes mais dinheiro do que se eu vender aqui. E eu tenho os impostos, né? Quando você vende para fora, uma venda ao consumidor final, não estou falando de exportação, é de fato cross-border, vender e entregar a partir do Brasil. Você não paga imposto nenhum, ICMS, PIS, COFINS, substituição tributária, não paga nada disso. Então tem uma margem de 20% a mais na brincadeira. Então são 3 argumentos a favor. Qual é o argumento contra? Né? Porque nem tudo é alegria. Qual é o argumento contra? Frete, né? Eu estou falando um frete internacional versus um frete local, se o cara está comprando lá no local dele. Então, uma conta matemática, 3 menos 1 dá 2. Estou no lucro ainda. Então, geralmente, até a estratégia que a gente faz, que agora a gente vai começar a ponderar isso na Matisse, cara, vamos ver se o consumidor está achando o frete caro. Se ele está achando o frete caro, vamos trabalhar a frete com valores locais e essa diferença eu coloco como custo de produto, porque aí eu fico super competitivo. Tem espaço no produto, lembra? 3 menos 1 dá 2, né? Eu tenho muita vantagem de vender e só o frete que é a negativo, né? Então, essas vantagens financeiras, né? Além disso, outras questões, né? Eu posso trabalhar, se for moda, sazonalidade, né? Em vez de eu liquidar a minha coleção de verão aqui, se eu estou falando de moda, e vender barato para liquidar, pô, eu mando para lá e vendo num preço normal lá fora, entendeu? Então, em vez de eu ficar queimando estoque aqui, eu vendo a minha coleção para lá, né? Então, a questão da sazonalidade, eu acho que é uma vantagem também. Plano A, plano B, né? Tá ruim aqui, vai para lá. Tá ruim lá, vem para cá, né? Nem sempre lá é as mil maravilhas. Eles também têm os problemas deles, entendeu? Então, assim, a gente consegue ter plano A, plano B, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Questão de expansão internacionalização da marca, expansão internacional, né? Matisse, né? Quando a gente ouve esse nome Matisse, parece um nome de gringo, né? Então, quando eu vejo o meu site com a bandeirinha lá do Brasil, a bandeirinha internacional, nossa, esse é um site de gringo, pô, eu vou comprar, é coisa internacional. Aumenta também, né? Faz parte da brincadeira essa credibilidade. Pô, é uma empresa multinacional, uma empresa global, né? Então, esse tipo de coisa também é positiva quando eu tenho isso no site, né? Olhando aqui, se eu não esqueci. Uma coisa legal, mercado da saudade. Alguém já ouviu falar esse termo? O que é mercado da saudade? Né? É um monte de brasileiro que está morando lá fora e faz 6 meses que ele não come o panetone da Balduco, que ele não come pão de queijo, que ele não come coxinha, entendeu? Então, assim, esse mercado da saudade, só isso, né? São 5 milhões de brasileiros, no mínimo, morando na Europa, né? Então, assim, eu tenho um espaço gigante de venda de produtos, né? Típicos brasileiros para esse mercado da saudade, né? E, para quem é gestor de e-commerce aqui, eu também sempre coloco um desafio profissional para a pessoa, né? Cara, não fica limitado a ter um site de e-commerce aqui que vende quase nada no Brasil. Se você já é uma empresa, uma indústria, por exemplo, que exporta para 25 países e que você poderia ser o gestor de e-commerce de uma estrutura global, digital, online, para 25 países, né? Sem complexidade, fazendo o seu fulfillment a partir do seu parceiro lá fora, né? Então, assim, como gestor de e-commerce, pense grande. Não se restringe a 5 milhões de quilômetros quadrados, entendeu? Então, e aí para finalizar essa pergunta, eu acho que a gente não pode nunca esquecer, as oportunidades são todas essas, eu acho que é muito bom para ser verdade, basta a gente querer, entendeu?
E aí eu sempre falo, eu quero encontrar um empresário visionário, né? Se você começar com muita pergunta, esquece, né? Porque assim, eu não vou entender o seu business e eu vou demorar anos para entender o seu negócio, para eu poder fazer algo igual ao que você fez. São 29 anos de história. Eu não tenho a competência de curadoria que a Cibele tem. Então assim, no fundo a Cibele acreditou muito na gente. Cibele, vem com a gente que vai dar certo, entendeu? E no pior cenário, se der errado, que é, cara, quanto eu gastei aqui? Praticamente nada, porque tudo na venda de um produto online é um pedacinho, é um take rate, é um percentual daquela venda. Então, se der tudo errado, eu desligo o site e acabou, entendeu? Sigo a vida. Então, assim, o que não pode é fazer coisas muito erradas. Então, eu tenho que ter, que é o caso que a gente orientou, né, a Cibele, e ela seguiu com a gente, eu tenho que ter o site próprio, em inglês, em dólar, né, não pode estar em português, em real, porque não vai vender lá para fora, assim. Eu tenho que estar em marketplace. Ah, mas no Brasil eu não ponho em marketplace por causa da minha marca. Faz sentido no Brasil, é a tua praia aqui. Mas lá fora, se eu não botar no marketplace, não vai alavancar a venda. Eu tenho que ter branding, eu tenho que ter minha marca própria. Para o americano, quando olhar na Amazon o meu produto, ele fala, nossa, quem é essa empresa? Ela trabalha a questão de sustentabilidade? Ela trabalha embalagem reciclável? Ela tem mão de obra escrava ou não? Entendeu? Ela não sabe quem é você. E se ela chegar aqui no site em português, ela vai embora, não vai entender nada, entendeu? Então, acho que isso é um pouco da visão que eu queria trazer para vocês. Gustavo, obrigado. Maravilha, meu caro. Corroborando com o que você falou, eu tenho um ponto a adicionar, que é a questão da sustentabilidade comercial da empresa, né? Você está preso ao mercado interno, você está totalmente limitado, né? E a questão da exportação, ela é fundamental na sustentabilidade financeira da empresa, né? A gente sabe que a gente tem um mercado extremamente volátil, né? Que às vezes está em uma alta de consumo, assim como a gente tem momentos de baixa. Então é principalmente esse resguardo no momento que o mercado está em baixa, para que o empresário tenha uma outra fonte comercial para desovar seus produtos. Então acho que esse é o principal ganho também aí na sustentabilidade comercial da empresa, né? Maravilha. Então vamos passar aí a próxima pergunta. Vai ser para o Rafael. E eu queria entender, Rafael, se você consegue resumir quais seriam as atividades necessárias para que seja possível ter um projeto viável para vender para fora do Brasil, considerando plataforma, logística e marketplace. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar com vocês aqui. Reforçando o que o João falou, eu estava comentando com o pessoal lá fora, a gente lançou a Chipsmart no primeiro evento do eExport. Então, que maravilha, que maravilha. Muito grato por tudo que, enfim, a Apex, o eExport, a gente acompanha e mais que isso, né? Além de acompanhar, a gente corrobora junto com vocês nos projetos e vocês, com certeza, nos auxiliam em todos os aspectos. Uma grande parceria, né? Exato, exato. Então, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo evento. Bom, eu sou o Rafael, sou o CEO da Chipsmart. A Chipsmart é uma solução que viabiliza a logística cross-border. Então, depois de muito tempo de pesquisa, a gente percebeu que tinham alguns impeditivos no processo de conversão de venda no e-commerce e a gente tratou de endereçar esses pontos, né? Então, eu vou explicar um pouquinho ele depois, mas, enfim, nossa solução é um misto de tecnologia e operação para viabilizar vendas para o mundo todo. E aí, bom, respondendo a sua pergunta, eu queria dividir em dois. Então, eu queria começar respondendo o que você não precisa se preocupar. Né? Então, você não precisa se preocupar com algumas coisas. Então, já vai tirar... Na nossa apresentação comercial, a gente tem uma imagem muito interessante. O que está no mindset do brasileiro quando se fala exportação? 4 containers, um despachante encostado no container, né? Tipo, mais ou menos isso, mais ou menos. E a gente quer contribuir para uma nova perspectiva, uma caixa simples, democrático, né? A nossa missão é democratizar o e-commerce cross-border. Desmistificar um pouco daquela ideia da dificuldade da exportação. Exatamente, né? Exatamente. Então a gente sempre começa a pergunta do milhão, né? Como fazer, né? A gente sempre começa dizendo, cara, o que você não precisa fazer para começar? Então, você não precisa ter radar para começar. Você não precisa ter conta bancária fora. Você não precisa ter adequação fiscal. Você só precisa ter, né? Aí a gente vai explicar, a começar pela segunda parte, né? Tirando desmistificando um pouco, agora vamos para a segunda parte de como operar. Precisa abrir empresa? Lá fora? Não precisa abrir empresa lá fora.
Nada disso. Você com um CNPJ brasileiro, sendo um MEI, aliás, até sendo pessoa física, dá, né? Até pessoa física, né? Exato. Mas sendo um MEI, né, dentro do nosso contexto empresarial aqui, você já consegue exportar, inclusive com benefícios fiscais, né? Então, o Brasil tem diversos dispositivos que viabilizam e ajudam, no final do dia, o empreendedor brasileiro a exportar. Que é a exportação simplificada, né? Exatamente, exatamente. Bom, então, você não precisa fazer um monte de coisa, é só começar. E aí, quando a gente vai para o aspecto tático, né, de como operacionalizar, tem alguns aspectos importantes, o João já falou. Então, precisa ter atenção com os canais de venda, né? Então, um marketplace, procurar os marketplaces que mais se adequam ao seu produto. E ter uma... Assim, a gente sempre sugere que atue no marketplace, mas não deixe de atuar também na loja própria, porque é um mix, né? Ele vai se complementar. Então, é importante buscar os canais. Esses canais, eles precisam ter... você precisa se certificar, né? Então, ele tem capacidade de trabalhar multimoeda? Ele tem capacidade de trabalhar multidioma? Ele tem checkout internacional, que chegou lá no checkout... Por incrível que pareça, no Brasil tem plataformas que não fecham a transação se você não colocar um CPF. E ele tem que fazer a validação do CPF. Então, ou seja, você vai pegar minha plataforma lá, vou vender para fora, vai chegar lá no checkout e vai pedir um CPF e não vai passar, assim. Tipo, o cara não tem um CPF. Por uma mera questão operacional, digamos. Exato. E, por fim, precisa as primeiras certificações, né? Um meio de pagamento que aceite cartão internacional, então e que tenha capacidade de conversão de moeda, né? Porque eventualmente você vai vender em dólar e o cara tá, sei lá, no México, ele vai querer pagar em peso. Ou seja, eu estou falando basicamente de aspectos técnicos dentro do meu site. Exato. E a boa notícia é que existe solução para isso já no mercado, está super difundido o mercado de e-commerce, né? Principalmente falando de plataforma, meios de pagamento, diversos plugins, né, que orbitam ali em torno da plataforma já fornecem esse tipo de solução. É super tranquilo, é super difundido, mas é importante você se certificar, fazer esse checklist, né? São requisitos mínimos para começar a fazer a operação. E aí tem dois aspectos importantes no processo da venda internacional. Tem o processo da conversão de venda e tem o processo da entrega, né? Do pedido, né? Quando a gente olha para o aspecto da conversão de venda, e pegando um gancho na pesquisa que o João falou, né, do IPC, quando você pergunta para os compradores cross-border quais são os principais impeditivos para abandono de carrinho, e aí os três principais são tempo de entrega, custo de frete e falta de transparência nos custos, né? 62% dos compradores abandonam o carrinho porque não tem ali a informação total, que é o que a gente chama de landed cost, né? A informação do preço do produto, preço do frete e preço do imposto. Ou seja, a venda estava quase finalizada. Esse detalhe de falta de clareza, de falta de transparência, digamos assim, que acaba impactando no fechamento. Exatamente. Então, no processo de conversão de venda, é importantíssimo garantir que a plataforma tenha capacidade de, no checkout, dar essa visibilidade, tanto de tempo de entrega, custo do frete e, claro, o custo dos impostos, se houver, né? Então, cada país tem uma dinâmica Bom, a Cibele fez uma venda para a Suíça, teve imposto. A Cibele fez uma venda para os Estados Unidos, não teve imposto. Então, a plataforma teve a capacidade de mostrar isso para o comprador lá no checkout e o comprador se sentiu seguro em fazer a compra porque não ia ter fricção, né? O grande... Eu aprendo muito com o João usa uma palavra muito legal que é um termo muito legal, é sem fricção. Não tem que ter fricção. Então, o comprador ele quer comprar e ter uma experiência de compra local. Então, é um ponto importantíssimo no processo de conversão se atentar sobre essa questão no checkout. E aí, na parte do pedido, o pedido geralmente como que acontece, né? Você vende, o cara vai pagar, ele vai descer da plataforma para o seu RP, né? Que o Brasil, ele obriga que toda venda se emita uma nota fiscal. Então, você tem que transportar o dado da venda para o RP, que vai faturar. Você não, mais uma vez reforçando, não tem nenhuma adequação
todos os RPs do Brasil conseguem emitir uma nota de exportação. Isso é super importante. É só colocar o CFOP de exportação, é o 7.000, e aí tem as suas respectivas variações, e a partir daí você está... No campo de inscrição, simples assim. Exatamente. E aí, depois que foi faturado, você tem que, claro, chamar um transportador para fazer esse envio. E aí tem alguns, né? Então, DHL está aí, FedEx, UPS, que são os principais, que tem hoje, cada vez mais, eles têm se atentado para esse tipo de mercado, entendido que tem demanda e que tem potencial e tem desenvolvido políticas comerciais que se adequem e que enderecem aquele ponto que eu falei, né, dos 3 principais problemas, preço, prazo e falta de transparência nos custos. Então, os transportadores cada vez mais têm olhado para esse aspecto. Por mais que eles tenham um nível de qualidade absurdo, um custo alto para a operação, eles têm feito um esforço para poder entregar uma tabela competitiva, né? Então, hoje você consegue colocar um produto nos Estados Unidos de 1 quilo a $17, $15. Isso é muito agressivo, muito agressivo. É bem competitivo. Bem agressivo. Eu brinco, né? Às vezes demora mais para fazer a coleta do que fazer a entrega. Então, você consegue colocar produtos nos Estados Unidos em 2 dias, 2, 3 dias. E, às vezes, você demora 2 dias para coletar, 3 dias para coletar. Então, hoje, o nível é muito alto, né? Então, eu lembro do Amanda... O que nós vendemos para os Estados Unidos, acho que saiu sexta e segunda-feira foi entregue, assim, foi... A Amanda me mandou uma mensagem, mas como assim já foi entregue? Mas como assim? Nós tiramos foto, a pessoa que recebeu mandou foto do carro da FedEx lá entregando. Impressionante que seja tão rápido, né? Porque às vezes em compras internas aqui se leva mais tempo que isso, né? Quando você não tem que fazer o seguro aqui, porque a gente faz seguro quando a gente vende para o Rio, para o Nordeste, acho que é 3% de seguro, porque às vezes a mercadoria some no meio do caminho. Exato. Então, ainda tem isso. Exato. E aí, por fim, assim, quais documentos, quando é feita a venda, você tem que ter um transportador, né? Ou alguém, um broker que faça esse trabalho. E aí, quais documentos, para fechar, né? Quais documentos obrigatórios para o embarque, né? Então, você precisa de uma nota fiscal, que embasa a transação para você fazer o registro no fisco brasileiro. E para a exportação, você precisa de uma invoice, de uma WB e um packing list, né? E hoje tem soluções no mercado que fazem esse tipo de trabalho, né? E aproveitar o momento aqui. Geram isso automaticamente? Geram isso de forma automática. O que é WB? Explica aí para a galera. Eu vou fazer uma analogia. Então, quando você recebe um pacote na sua casa de e-commerce, tem uma etiqueta com um track number. A WB nada mais é que isso, é o label do... Para complementar, o AWB é o conhecimento de carga, que para quem trabalha com exportação container seria o BL, né? E aí no caso do aéreo é o AWB. Então seria o conhecimento de carga, uma invoice, que é a fatura, e o packing list, que é o romaneio de carga. Exato. Traduzindo para o mundo do e-commerce, né? Porque isso é olhando para o lado de Comex, né? O conhecimento de carga, né? Mas para o mundo de e-commerce é a label que vai colada no pacote, com todas as informações, enfim. E aproveitar o momento, né? A gente está muito feliz com esse case. Foi um case tempo recorde, né? Que a gente conseguiu fazer. Nossa, foi muito legal. E o mais legal é ter essa comprovação de que assim que lançou, fizemos a venda, a experiência do cliente de vocês foi fantástica. Com certeza vai comprar mais, e a experiência do seller. E aqui nós, como provedores, né, o João com o App Store na plataforma, a Ship fazendo esse processo de cálculo ali no checkout, o Landed Cost, e depois toda a parte de gestão logística, né, de fato. Então, receber o pedido, gerar os documentos e cuidar da logística. Então, a mensagem que a gente quer passar é que não é complicado. Assim, você consegue começar... Claro, e a partir daí tem N possibilidades. Então, tem, abrir outros mercados, você pode trabalhar em diversos mercados, você pode montar operações não só B2C, mas também B2B. Teve uma palestra há pouco tempo aqui atrás, da Shop Culture, falando disso. Enfim, tem N possibilidades, mas o primeiro passo é super simples e dá para começar hoje. E depois você pode ir complicando a coisa, né? Eu posso avançar um estoque em Miami, posso avançar estoque em Portugal, eu posso vender coisas que estão locais em Portugal e vender a cauda longa a partir do Brasil, depois de um período de venda de cross-border, porque hoje, aonde eu vou abrir a minha primeira loja fora do Brasil?
se eu sou moda, vai ser Nova York, Milão, vai ser Miami, porque tem muito brasileiro. É um chute, eu não sei. Mas a partir do momento que tem um site de cross-border vendendo para vários países, a partir de um determinado tempo, eu tenho dados, eu tenho informação. E de repente eu nem imaginava que Estônia é o país que está bombando de comprar meu produto. Pô, é lá que eu vou achar o meu primeiro distribuidor, minha primeira loja, meu primeiro parceiro. E traçar estratégias para o futuro, né? Traçar estratégias de como se posicionar em cada um desses mercados. E sabe o que é legal? Assim, geralmente o pessoal olha para o Brasil, primeira coisa que vem, ou moda, ou alimentos. Cara, a gente está falando de um outro segmento aqui. Então, sem dúvida. É o que ela falou. Uma pessoa da Itália querendo comprar um produto da Itália saindo do Brasil. Então, tem oportunidade. Quase tudo que nós temos na loja é importado. Então, é a curadoria, esse mix, é a toalha com copo, com prato, com guardanapo, é isso que a gente vende, é a curadoria. Então, muita coisa, tudo é importado e vem para cá e a gente vai exportar de novo. Ou seja, o valor agregado está no conhecimento, na criatividade de saber fazer uma curadoria adequada, mesmo que o produto não seja brasileiro, né? O produto não é brasileiro. Mas hoje, eu vim hoje de Araçatuba, assim, vim de carro, estava mexendo no computador, por exemplo, estava fechando uma importação dos Estados Unidos de toalha de mesa. E assim, o fornecedor é americano, mas o tecido é português e as toalhas são fabricadas nas Filipinas. Então, é o mundo globalizado, gente, não tem. Aí vai vir para o Brasil e aqui a gente vai mandar para a Europa, sei lá para onde. Eu acho que um ponto final que é importante destacar é que esse tipo de ferramenta, ele possibilita o empresário focar no seu negócio, né? Porque você imagina se o empresário tivesse que, para cada país que ele fosse fazer uma venda via e-commerce, ele tivesse que pesquisar a legislação, ele tivesse que ir atrás de frete. Ou seja, você tem uma ferramenta pronta que te dá toda a solução e você não precisa gastar tempo com esse tipo de coisa. Então, acho que o principal é isso, né? Você economizar tempo e conseguir chegar no resultado final de maneira mais rápida. É o trabalho de equipe, juntar forças. Cada um faz o que sabe fazer melhor, né? Exatamente, mantém o foco no negócio. Cada um na sua função. Como último recado, acessem depois Matisse Store, né? O Matisse Casa, né? O Matisse Casa, que é o site brasileiro. E comprem, né, Cibele? Comprem. Não, prazer. Custa nada, só para conhecer, ajudar a divulgar. E eu queria, como último recado também, pessoal, o App Store, dá uma levantadinha, querendo alguém bater um papo com a gente. O time está aqui para apoiar e ajudar vocês. E obrigado aí novamente, time Apex, Camila, né, Gustavo, por essa oportunidade. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Obrigado, João. Obrigado.